Segunda preleção. 5. A sensação e a percepção. A primeira espécie de conhecimento, como expliquei na preleção anterior, é o conhecimento sensível. Tal conhecimento consiste em sensações, percepções e imagens. Nesta preleção, estudaremos as sensações e as percepções. Principiemos por dizer que uma qualidade ou manifestação sensível de um objeto, como por exemplo a cor, o cheiro, o gosto, a dureza, o som, ao atingir um órgão sensório, como por exemplo o órgão da vista, do olfato, do paladar, do tato, do ouvido, impressiona e excita este órgão. Qual a consequência dessa excitação? Detenhamo-nos um momento em algumas noções de fisiologia. Os órgãos sensórios se acham ligados ao cérebro e à medula, que são os centros nervosos do corpo humano. Esta ligação é feita por meio dos nervos chamados centrípetos ou aferentes. Por outro lado, o cérebro e a medula, órgãos que determinam a execução dos movimentos, se comunicam com os órgãos funcionais, isto é, com os órgãos da ação, músculos e glândulas. Essa comunicação é feita por meio dos nervos, chamados centrífugos ou eferentes. Cérebro, medula e nervos compõem-se de células nervosas e fibras nervosas. As fibras nervosas nada mais são do que prolongamentos das células nervosas. Célula é uma pequena massa de substância viva ou protoplasma, limitada por uma membrana. Em cada célula, o protoplasma compreende um núcleo central e o citoplasma. O núcleo central é limitado por uma membrana chamada membrana nuclear. O citoplasma é o protoplasma que envolve o núcleo, sendo limitado, por sua vez, por membrana celular. As células se ligam umas às outras, formando tecidos. Os tecidos celulares constituem os órgãos e os sistemas de órgãos que, em conjunto, compõem o indivíduo vivo. Diga-se, finalmente, que a substância viva, a do indivíduo vivo, nem sempre é feita de muitas células. Pode constituir-se de uma célula única. A célula nervosa apresenta em sua periferia numerosas arborescências protoplasmáticas, chamadas dendrites, e um prolongamento perpendicular à sua superfície, chamado axône. Este prolongamento é uma fibra nervosa que também termina em filamentos arborescentes. O conjunto formado por uma célula nervosa, suas arborescências, dendrites, sua fibra, axône, e seus filamentos se denomina neurônio. Cada neurônio é um sistema diferenciado, uma unidade distinta e independente com individualidade própria. O sistema nervoso é um conjunto articulado de um número incalculável de neurônios. Pois bem, o órgão sensório em que se verifica a excitação causada por uma qualidade sensível de um objeto transforma o excitante físico, a luz, o som, o gosto, em excitante biótico, fisiótico, isto é, em excitante orgânico, apto a impressionar os neurônios. A função dos neurônios nos nervos centrípetos é receber, por meio de suas arborescências, a excitação biótica e transmiti-la por meio de suas fibras a outros neurônios, até que a excitação, subindo por um nervo centrípeto, alcance um centro nervoso, cérebro ou medula. O processo pelo qual se efetua a transmissão da excitação de um neurônio a outro ainda é um enigma para a ciência. Todas as teorias até agora aventadas esbarram na lei citológica, segundo a qual cada unidade celular tem e conserva sua individualidade própria. É possível que os neurônios, distintos e independentes, estejam ligados uns aos outros por simples contiguidade, justapostos, mas com filamentos entrelaçados. Um neurônio se articularia com o seu vizinho sinapticamente, por meio de suas arborescências terminais. O que os nervos centrípetos transmitem aos centros nervosos não são, em absoluto, as qualidades sensíveis dos objetos causadores da excitação. O que percorre os nervos não são cores, cheiros, sons, mas sim uma onda ou corrente nervosa, em que os órgãos sensórios transformam as referidas qualidades.
Ainda não é pacífica a ciência sobre a natureza dessa onda. Tudo leva a crer, entretanto, que ela constitui um fenômeno físico-químico, porque os nervos centrípedos, quando em ação, consomem mais oxigênio do que quando em repouso. A sua temperatura aumenta, depois, passada a corrente, eliminam ácido carbônico. A onda ou corrente locomove-se pelos nervos numa velocidade de 30 a 40 metros por segundo. Conduzida por um nervo centrípeto, a onda, conforme os casos, pode ser levada diretamente à medula ou fazendo um desvio, podendo ser transmitida primeiro ao cérebro, só depois descendo para a medula. Mais tarde, quando estudarmos os atos livres e não livres do homem, compreenderemos o sentido e a importância dessa dualidade dos percursos. Por ora, o que nos interessa é saber que a onda nervosa, ao atingir o cérebro, determina o que se chama de sensação, propriamente dita, ou seja, a sensação consciente daquilo que excitou o órgão sensório. A sensação é o conhecimento de uma qualidade ou manifestação de um objeto. Conhecimento este resultante da excitação produzida em órgão sensório por tal qualidade ou manifestação. Dessa noção, infere-se imediatamente que não há sensação do que for incapaz de impressionar e excitar um órgão sensório. Tal é o motivo pelo qual uma sensação é sempre sensação de uma certa e determinada qualidade ou de uma certa e determinada manifestação de um certo e determinado objeto concreto. O que é geral e abstrato, como homem, vegetal, mineral, não é capaz de impressionar e excitar um órgão sensório. Em consequência, o geral e o abstrato não podem causar sensações, só as podem causar o particular e o concreto. Assim é que só tenho a sensação de vermelho quando os meus olhos veem uma coisa vermelha. Só tenho uma sensação de liso quando meus dedos passam por uma superfície lisa. Só tenho uma sensação sonora quando meus ouvidos captam um som. Mas não posso ter sensação de uma essência, precisamente porque uma essência é sempre a mesma, indivíduos de mesma espécie. Ela é geral e abstrata, e não particular e concreta. Por exemplo, a essência de homem, animal intelectual e autônomo, não é capaz de impressionar e excitar nenhum de meus órgãos sensórios. Tal essência, pois, não produz em mim nenhuma sensação. Dela não tenho, em verdade, sensação visual, olfativa, gustativa, táctil, sonora, nem outra nenhuma. Dá-se o nome de percepção sensível a um conjunto de sensações causadas pelo mesmo objeto, produzindo o conhecimento sensível desse objeto em seu todo. O conjunto das sensações visuais, olfativas, tácteis causadas por uma flor forma a percepção da flor. É evidente que não há percepção sensível sem sensações. As sensações são, em verdade, a condição da percepção sensível. Em consequência, uma percepção sensível é sempre a percepção de um objeto particular e concreto, assim como acontece com as sensações. Não há percepção sensível do geral e do abstrato. A percepção sensível é sempre conhecimento individualizado, isto é, conhecimento de um determinado e certo indivíduo, na sua realidade concreta e própria, tal como esse indivíduo se apresenta aos órgãos sensórios. Não tenho percepção de ser humano, mas tenho percepção de meu filho, que se acha diante de mim. Não tenho percepção de vegetal, mas tenho percepção desta flor sobre a minha mesa. O que caracteriza a percepção é que ela é um conhecimento direto e imediato do objeto. O que significa isso? Significa simplesmente que a percepção é representação do objeto na mente, sem a realização de operações preliminares, preparatórias ou intermediárias. De fato, a percepção de um objeto não ocorre de raciocínios e discursos. Ela exclui operações como as de abstração e inferência. É, por assim dizer, uma apresentação por contato, por conjunção, por sinapse. Ao conhecimento direto e imediato dá-se o nome de conhecimento intuitivo ou intuição. Todo conhecimento obtido pelos órgãos sensórios, todo conhecimento sensível é sempre direto e imediato. Todo conhecimento sensível, portanto, é conhecimento intuitivo ou intuição. Verificaremos mais tarde que o inverso não é verdadeiro. Nem todo conhecimento intuitivo é conhecimento sensível. Há uma espécie importantíssima de conhecimento intelectual que também é conhecimento intuitivo. Eis porque existem duas espécies de percepções, a percepção sensível e a percepção intelectual. Da percepção intelectual trataremos em outra preleção.
As qualidades sensíveis dos objetos concretos são aprendidas exatamente como elas se apresentam aos órgãos sensórios. As sensações, portanto, não podem ser nem verdadeiras nem falsas. Elas são simplesmente o que necessariamente precisam ser, nas condições em que se produziram. São fatos naturais, tão certos e predeterminados como o movimento de uma estrela. Os chamados erros da sensação não são erros da sensação, mas erros de julgamento, de juízo. Verificam-se quando, ao considerarmos uma sensação, não levamos em conta todas as condições em que a sensação se produziu. É o que acontece no caso de uma vara mergulhada na água e que parece quebrada. O erro contido na afirmação de que se trata de uma vara quebrada não é o da sensação, mas do julgamento, do juízo. O que é da sensação é apenas a apreensão de uma aparência de vara quebrada, aparência que não poderia ser outra, por força de leis físicas inelutáveis, mas que não implica a afirmação de que a vara esteja efetivamente quebrada. Nas percepções, porém, já existe um início de verdade ou de erro. A percepção não é uma simples sensação. A sensação da vara quebrada não é uma percepção da vara. A percepção de um objeto pressupõe correspondência entre o objeto e a representação mental que dele se faz. Logo, ela será verdadeira se houver essa correspondência, e será falsa ou errada no caso contrário. É importante distinguir a sensação cognitiva, que é a sensação que estamos estudando, da sensação afetiva. Sensações afetivas são sensações de dor, de prazer e de desprazer. Elas acompanham as sensações cognitivas, mas, evidentemente, não se confundem com estas. Teremos oportunidade de examiná-las quando estudarmos o mundo ético, que é o mundo do comportamento humano.